Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Esse aqui é o programa Semeando Vida, da nossa igreja Semeando Família. Eu sou o presbítero Lucas. Queria te fazer um convite especial. Se você não assistiu aí nossos programas anteriores, vai lá no nosso canal no YouTube. Só pesquisar por Semeando Família em todas as plataformas digitais. Inclusive também, se você for lá na loja do seu celular, tanto para iPhone quanto para Android, pesquisa lá por Semeando Família, que também tem um aplicativo lá onde você pode consumir os nossos conteúdos e ficar por dentro da programação da nossa igreja, amém? Essa semana aqui a gente está com um casal especial conosco, nossos missionários Igor e Letícia, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Oi gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Igor, sou de Taboão da Serra, São Paulo, tenho 26 anos e sou casado com Letícia. Prazer, meu nome é Letícia, tenho 27 e tem sido um enorme prazer estar com vocês aqui. Amém, amém. Se você não viu o programa anterior, a gente já vem conversando com esse casal aqui, entra lá no nosso canal no YouTube, assiste lá que com certeza tem uma palavra lá que vai transformar a tua vida, amém? Continuando aqui nesse assunto, né, que é algo tão interessante e primordial, né? O próprio Cristo foi quem foi o nosso principal missionário e essa palavra foi tão bem feita que estamos aí 2024 anos depois Meu dele. Deus, Sim. E até hoje a gente tem, né, propagado essa mensagem. Sim. E ele com certeza é o nosso exemplo máximo, né, de ser um missionário perfeito. E aí eu queria que hoje a gente pudesse, né, compartilhar um pouquinho mais com essa galera que está nos ouvindo, nos assistindo, né, através da rádio, através das redes sociais. Né, no anterior a gente compartilhou um pouquinho do testemunho de vocês, né, de como que foi esse caminho até chegar nessa missão tão especial de ser um missionário em tempo integral. Né, e com certeza vocês já passaram por alguns desafios, né, nesse momento, né? Em locais não tão interessantes, né? A galera acha que ser missionário é só viajar, postar foto na rede social, né? Não é só comida boa, Meu Deus. Sabe restaurante. Não. Tem o lado da vida real realmente de um missionário, né? Sim. Ele tem algumas peculiaridades. Tem. Né? E com certeza vocês têm várias, mas aí eu queria que vocês tivessem uma aí específica rapidinho pra gente compartilhar com esse povo que tá nos assistindo. Legal. Eu tô em missão integral pela Jocum há 4 anos. Amém. Letícia tá há 7. E, igual você falou, a gente foi em alguns lugares bem legais e alguns lugares também bem peculiares, assim. No meu caso, eu percorri quase todos os estados do Nordeste do Brasil. Então, a minha perspectiva é nacional, assim. Então, a nossa última viagem, que foi esse ano, em março, nós fomos pro Piauí, num lugar chamado Santo Eugênio, que é um povoadozinho pequenininho, 40 casas ali, muito próximo também a São João do Piauí. Então, a gente ficou lá nesse povoado que é beira de estrada, nasceu por causa de um tanque de água, um lugar incrível, também muito precário também, saneamento básico zero, assim, não tem... Muitas casas não têm energia ainda, casas de barro, enfim. Mas algo interessante que aconteceu lá é que, mesmo estando em um lugar que não tem a qualidade de vida que nós, exemplo, eu nasci em São Paulo, Letícia nasceu em Cabo Frio, mesmo que eles não tenham a qualidade de vida que nós temos, de coisas básicas, eles foram um povo que me ensinaram muito com o conceito de gratidão a Deus. Então, nós dormimos em uma casa que a gente for olhar assim, olhando de fora parecia que era uma casa destruída, mas era só um lugarzinho que a gente dormia ali, né? Muito simples, mas toda a casa que nós íamos era uma casa cheia de gratidão. Já chegou a gente ir para algum lugar e eles não tinham nada na casa, mas eles davam um jeito, faziam um chá, faziam um café, pegavam uma bolachinha ali, serviam a gente, e isso constrangia o nosso coração, né? E é o que a gente tava comentando aqui nos bastidores, né? A gente vai pra missão, a gente acha que nós vamos dar alguma coisa, mas na verdade nós recebemos, porque o coração de Deus está ali naquele lugar. Então o evangelismo é a vida na vida. Quando você dá a sua vida e a pessoa também deixa você entrar na vida dela, você encontra esse lugar que é o centro da vontade de Deus e a manifestação da glória dele. Mas no Piauí, no meio do nada, eu consegui ver a gratidão no Senhor e ver em um lugar que é um lugar muito precário aos nossos olhos, mas é um lugar muito cheio de amor, cheio de gratidão. São muitos testemunhos, mas o Nordeste ele é incrível para você aprender a dar valor
nas pequenas coisas e também no conhecimento de Deus e naquilo que Ele quer revelar no dia a dia, né? Amém. Nosso apóstolo tem um testemunho também muito interessante, né? Uma vez, há um tempo atrás, a igreja estava assistindo 2 famílias que estavam passando por necessidade. Uma família tinha uma condição interessante, mas estava passando por uma dificuldade. Você ia lá, deixava a cesta básica, ajudava Sim. aquela família. E aí ele dá um exemplo muito interessante, né? Que não tem a ver com o poder aquisitivo, justamente com o coração, né? Com a intenção, essa Exato. situação da gratidão, quanto que isso influencia. E ele falou que ele foi na casa de um senhor, um irmão da igreja, tinha uma brasilhazinha usadinha, tinha um quintal cheio de planta frutífera, a casa não era tão interessante, mas toda vez que ele ia lá, ele saía com algo de lá. Meu uma Deus. fruta, né? Tinha sempre alguma É a coisa. linguagem de amor deles, Exatamente, né? E essa gratidão que esse povo carrega realmente, né, nos Nossa, impacta de maravilhoso. uma forma extraordinária. Sim. E, Letícia, o que você tem pra compartilhar aí pra gente? Então, nesse tempo de 7 anos, assim, eu acho que o Senhor me deu algumas oportunidades de ir para alguns países. E com a equipe também trabalhando, né? Então, fui a alguns países com contexto de guerra, perseguição, distribuição de Bíblia, tráfico de Bíblia que a gente chama. Mas um dos países que mais tem me marcado nesse início de história com o Senhor é na Tailândia. E aí todo mundo vai pensar, uau, ela foi pra Tailândia, uma das maravilhas do mundo. Mas foi no norte da Tailândia, na Ásia, onde eu passei 2 meses lá com uma equipe de brasileiros que já moram lá. E eu não conhecia a realidade daquele lugar, né? Eu conheci a Tailândia por um país turístico, belo, bonito. Pelos filmes que a gente assiste, Pelos né? filmes, né? Exato. Aquela praia maravilhosa. Então, assim, essa é a imagem da Tailândia, né? E eu fui pelo lado totalmente ao contrário, pro norte, não fui pro sul. E aí a gente desceu em Bangkok, fomos lá pro Mae Ai, e chegando lá era uma vila. Eu posso, pra galera que tá em casa, talvez associar, é como se fosse uma tribo indígena, bem no norte do Brasil. Então eles são considerados indigentes. Então o projeto A Árvore da Vida trabalha lá 8 anos. E aí eu fiquei nesses 2 meses servindo, tanto na área da saúde, trabalhando com criança, contando a história de Deus. Então a gente teve a oportunidade de ir numa aldeia que eles não sabiam da existência de Deus, né? É um país totalmente budista, então Jesus é só mais um ser ali, né, inspiracional para eles, ou um vizinho qualquer. Então a gente contou toda a história de Deus. E no final desse tempo de 2 meses, olha, 2 meses, eu tava com a criança no colo, festejando, e a vozinha dessa criança chega pra mim e fala assim, compra, compra. Ela falou em inglês, eu tipo, bye. Aí eu, como assim compra? Aí ela falou, compra por 150 baht, falando inglês. Aí eu converti, na época era 1 para 10, eu falei, 150 baht é 15 reais. E aí eu fiz essa cara mesmo, eu falei assim, meu Deus! E aí eu fiquei tão assustada, assim, emocionada. Eu botei a criança no chão e eu corri pro Kel, que é o líder brasileiro que se comunica em tailandês. Eu falei, me explica, o que essa senhora tá falando? E aí ela falou, não, ela pode comprar essa criança. Eu tenho mais 7 em casa, é meu neto. E a mãe foi embora e não voltou, então eu não tenho como cuidar dessas 7 crianças. Então ela pode comprar por 15 reais. Era uma necessidade mesmo de vida, vital. Extrema, né? Exatamente. E ali eu comecei a conhecer a realidade daquele país que não é passado muitas das vezes, né? Sim. E aí é um país que ocupa o primeiro lugar do ranking do tráfico de exploração sexual infantil. Meu Deus. E até comércio também de trabalho, né? Sim. Então, assim, eu comecei a chorar. Isso marcou muito meu coração. Por não saber, por ver que a igreja também não sabia disso. Eu não sabia. E nesse mundo tão digital, como a gente não sabe? Exato. E aí o Kelsimon, o líder, ele começou a me explicar que o mercado negro é muito real na Tailândia. Esse comércio, essa transação de comprar criança e botar no container e enviar em navios é muito real. E eu fiquei pensando, nossa, se é um homem com um coração mau, sabe? E compra mesmo e leva, vai fazer maldade. E a criança vai participar dessa estatística. Sim. De fazer que a Tailândia permaneça no primeiro ranking mundial de tráfico, de abuso e de exploração sexual infantil. Então isso foi um perrengue para mim chocante, não somente porque foi difícil, mas porque marcou minha alma mesmo. Como que eles fazem isso, né? Por necessidade mesmo vital. Então
ali eu comecei a orar por essa nação, né? E por onde eu passo, eu conto e eu falo dessa realidade que poucos conhecem. Hoje, esse ano, divulgou o filme, né, Som da Liberdade, e falou um pouco dessa realidade, né? Tá começando a vir à tona essa realidade. Sim. Mas isso foi há 7 anos atrás. Então, há 7 anos atrás, nesse percurso que eu conheci o Igor também, na missão, a gente tem orado por essa nação, né? Porque o nosso país faz parte do segundo, perde só pra Tailândia. Exato. E às vezes a gente não sabe disso. Acha que é tão distante, né? Tá de muito nós. longe, né? Então, isso foi algo que marcou muito, eu não soube reagir. Eu falei, nossa, não é só dizer Jesus te ama, ou dar só uma cesta básica, pera. Então, esse projeto tem trabalhado com essas vilas, essas tribos, sobre desmistificar mesmo. Eu tenho uma necessidade, então vou vender os meus filhos. Não, vamos lá, o que é família? Deus é família. Então, vamos trabalhar do início, da raiz. Então, agora eles são 8 anos lá trabalhando com esse projeto, né? A Árvore da Vida, a esperança. Então, isso marcou muito a minha história. E até então, a nossa família está se preparando para voltar para a Tailândia, né? Para esse mesmo lugar, depois de 7 anos. E numa oração, Deus falou, então vem ser resposta. Amém. Então, acho que é algo que me marca e é uma realidade distante, que poucas pessoas conhecem. E eu acho essa importância de tornar comum para Exato. encorajar a igreja a orar também. Hoje a gente vê, né, tem muitas igrejas excelentes dentro, né? Uhum. São ótimos lugares para você entrar e ficar lá, Exato. né? E você sai de lá legal, né? Você sai de lá com uma palavra interessante. Sim. Mas o nosso principal chamado, que é fazer o ID de Deus, muitas vezes a gente tem negligenciado isso, né? Uhum. Exato. Assim como você falou que aqui próximo, no Nordeste, nós temos essa dificuldade, lá do outro lado do mundo também. Sim. Né? Então, faltam muitas pessoas para que a gente consiga realmente ser efetivo e ser uma igreja de verdade, né? Levar essa transformação para essas pessoas. Um paralelo sobre isso dentro do nosso Brasil existem muitos setores não evangelizados. Sim. Os quilombolas, os indígenas, os ricos dos mais ricos, os pobres dos mais pobres, os surdos, a comunidade surda do Brasil que tem crescido muito. E o povo sertanejo é um deles também. Há 3 anos atrás, e eu voltei no Piauí e eu preguei o evangelho para uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus dentro do nosso Brasil. E foi assim, para mim foi algo inacreditável pela globalização, pela televisão, pelo rádio. Mas era um lugar, né? tão isolado assim, no meio da caatinga, no meio do sertão, e eu tive essa oportunidade, né? Então, existem mais de 8.000 línguas que não tem uma porção da Bíblia, nem um salmo, nada, não tem a oportunidade de ter o relacionamento com a palavra, com o verbo vivo. Então existem muita coisa a ser feita. A gente acha, não, o evangelho já chegou. Não, existem muitos lugares que ainda não chegou. A Tailândia mesmo, que agora em novembro a gente está indo para lá, é 98% budista. Como eu posso dizer que esse lugar foi evangelizado? Não foi. Pode ter sido pregado, sei lá, seus 30%, 35%, mas e os outros? Existem pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, nunca ouviram falar de Jesus, ainda mais países perseguidos, países de cortinas fechadas, onde o governo tem controle da internet, de tudo. Então existem lugares que realmente precisam de missionários e a igreja é essa mola propulsora de envio, de treinamento. Sim. Por isso que nós amamos a igreja, e missão à igreja é a mesma coisa, né? Nós dependemos, nós amamos e participamos juntos da mesma missão. Amém. Com certeza você ter sido ativado aí por essa palavra, né, nessa manhã, a ver essa realidade realmente, né? Que a gente precisa enxergar a igreja fora dessas 4 paredes, né? Fora dos nossos cultos semanais, né? Tem igrejas que são 2, 3 cultos durante a semana, e às vezes a gente resume a nosso serviço a Deus a esses cultos, né? Não, eu já sirvo, eu já vou no culto, né? Eu já participo, e a gente vê que realmente a palavra de Deus precisa ser pregada para muitas outras pessoas, e você é essa pessoa que Cristo está esperando para que a gente possa alcançar outras pessoas também, amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.